em relação às cirurgias. Como isso funciona com o plano de saúde? O plano é obrigado a cobrir? Quais cirurgias? Como que isso tá funcionando agora? Talvez eu precise até da ajuda da Júlia para falar sobre os tipos de cirurgia que eu aprendi com ela recentemente, num caso que a gente se aproximou e estamos aqui juntos por conta desse caso, né? Mas recentemente a gente recebeu no escritório uma mulher trans. Ela já tem um plano de saúde privado, né? E ela nos procurou para ajudar a fazer esse requerimento perante o plano de saúde. Comecei a pesquisar, procurar pessoas e entender como que faz. E antes qual que é a estratégia jurídica que nós estamos usando hoje, né? A estratégia jurídica que nós estamos usando hoje é tentar fazer todos esses requerimentos, o que a gente chama de via extrajudicial, perante o próprio plano. A gente vai lá falar, a gente vai apresentar todas as questões, todos os laudos que são necessários, porque eu sei que são necessários todos os laudos para o caso, em especial o caso dessa nossa cliente, é uma redesignação sexual. Depois a Ju que acabou me explicando todas as outras cirurgias que me parece que são mais possíveis. Mas me parece que a redesignação sexual, por ser uma o que podemos dizer das mais agressivas, precisa de um suporte de uma transdisciplinariedade de áreas. Então, um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento hormonal, um acompanhamento psicológico. Dada a negativa do plano, que é o que a gente já espera que acontece, a gente vai entrar com a ação judicial para fazer com que seja pago essa cirurgia ou seja feita essa cirurgia. Porém, por esses estudos mais recentes que a gente tem feito, o nosso grande ponto de inflexão é achar o profissional que faça a cirurgia de redesignação. E, pior, o profissional que esteja credenciado ao plano para fazer a cirurgia. Eu acredito que não tenha nenhum profissional que faça a cirurgia de redesignação via convênio, que esteja credenciado, porque até onde eu sei existem serviços particulares ou serviços vinculados às universidades que trabalham com o público trans, né? O HC de São Paulo, o Rio de Janeiro, Porto Alegre. Santa Mariana, que eu descobri nas pesquisas agora, que eles têm além deles terem um ambulatório, né, trans, que daí é do SUS, mas tem uma clínica especialista privada. E ali me parece que eu vou conseguir ter contato com alguns médicos que fazem a cirurgia pra gente entender como que vão ser esses próximos trâmites entre jurídico e saúde pra gente conseguir adquirir esse direito. E, por exemplo, uma cirurgia de colocação de prótese mamária. Normalmente, o plano não cobre por justificar que é estético. Nesse caso, não é estético. Não sei se na lei é estético. Na minha opinião, não é estético, né? É uma questão de saúde, de afirmação. Sim. Como funciona? Também é nesse sentido, de um extrajudicial, e depois, se o plano se nega, parte para uma ação? Parte para uma ação. Sempre a tentativa, primeiro, da questão extrajudicial, junto com o próprio plano. E porque a gente precisa dessa negativa, né? Porque se a gente entra com a ação sem a negativa, vai chegar lá o juiz e falar, mas o plano falou que não vai cobrir? Então a gente sempre precisa da negativa. E nesta questão da prótese mamária, não é algo que eu já tenho como exemplo para te dar e para te afirmar, mas tendo o profissional de saúde dentro do plano que realiza, não há por que ser negado essa cobertura ao cliente. Os planos de saúde, eles seguem o que está aprovado, que está incluso na ANS. Então, eles seguem isso. Se tiver o código de procedimento, o código de exame, o código de cirurgia ali liberado, ele não tem como negar. A questão por exemplo, um homem trans, ele quer fazer uma mastectomia. Essa mastectomia, ela é considerada ali como estética, talvez,
Não sei te dizer, tá? Porque não vai aparecer esse código na ANS. Olha, em caso de pessoas trans, homem, o código é esse para fazer mastectomia. Não existe esse código. Então vai existir mastectomia, sei lá, para um câncer de mama. Uma mastectomia total. Então a indicação de mastectomia é qual o código? Esse é o código. Então o código de quem tem câncer de mama, pronto. Aí o plano vai pagar. Um plano de orquiectomia, que é a retirada do testículo, então, numa mulher trans. Ele tem um câncer de testículo, ele tem algum comprometimento, então tem esse código para fazer essa cirurgia por causa desse diagnóstico. Só que trans não é um diagnóstico. Tá entendendo? Por isso que é tão importante ter um número de CID, porque para os planos de saúde, o CID, esses códigos, eles precisam existir para começar a ter liberações de coisas. Entende? Então, é importante ter esse código, apesar de não ser doença, mas esse código abre espaço também para você começar a solicitar coisas. É aquela questão que a gente trouxe no início de ainda ter uma visão muito cis das coisas, né? Então, realmente, ainda não tem como você pedir esse tipo de cirurgia por ser uma pessoa trans, né? Eu acho que isso vai evoluir, porque quantas outras... Aí, não é ser trans a doença. Mas quantos problemas de saúde, quanto impacto, inclusive, saúde mental, essa pessoa passa a ter através das questões com o corpo. Sim. Então, aí, o código, talvez, disforia. Mas é que nem todas as pessoas trans têm disforia. Não é um pré-requisito de ser trans, né? Então, tem que ser discutido isso, tem né? Ser discutido. Precisa existir esse código, né? De alguma forma, para poder aprovar esse tipo de cirurgia. Sem ser com uma relação, com um olhar cis, né? Com um olhar cis. A questão toda é essa. Então, quando o plano de saúde, ele nega baseado no que tem na ANS. Então, ele é obrigado? Não, ele não é obrigado. Mas abre espaço para discussão e argumentação e depende muito dos laudos médicos. Aí vem o laudo do psicólogo, psiquiatra, endocrinologista, o cirurgião que esteja credenciado e disposto a fazer aquele tipo de cirurgia. Nossa, é bastante coisa, é um processo mesmo, É um processo. Né? Precisa ser bem discutido esse tipo de coisas que... ser trans é muito plural, mas quando a gente tá falando de acesso a, principalmente, leis, né, acesso a direitos, é necessário que exista uma categorização, e daí é necessário que exista uma análise, e por isso é necessária essa discussão, né? É bem burocrático.